Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a 12ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os senhores e as senhoras ministras que a compõem. Cumprimento o Dr. Antônio Luiz Teixeira Mendes, subprocurador-geral do Trabalho, e representando o Ministério Público, senhores e senhoras advogadas aqui presentes, senhores servidores. Agora sim, vamos às preferências dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 98.300, dígito 22 de 2009, em que são partes Pedro Guimarães de Oliveira e Fábrica de Biscoitos Tupi S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Emanuel. Senhor presidente, aqui um recurso ordinário em mandado de segurança, a ofensa coisa julgada, emanada da sentença normativa, modificada em grau de recurso, súmula 397 do TST, cabimento de mandado de segurança. Daí porque, senhor presidente, se houver necessidade, eu darei maiores esclarecimentos. O meu voto vai no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Vitor. Excelentíssimos ministros, eu gostaria de pedir o uso da palavra, tem procuração nos autos. Perfeito. Então, fica feito o registro da presença. Pergunto se há alguma divergência. Não, deseja fazer uso da palavra? Desejo fazer uso da palavra. Sim, perdão. Então, com a palavra para o tempo regimental. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, esse mandado de segurança tem umas peculiaridades que merecem uma visão mais apurada do caso, né? 2 pontos me chamaram bastante atenção quando fui analisar esse caso aqui, logo em sede de RO. O primeiro que me chama a atenção, nesse caso, é o cabimento da exceção de pré-executividade. Como todos sabem aqui, é um remédio utilizado para situações que ferem a ordem pública, né? Só que no presente caso, a exceção foi proposta somente para reclamar a inserção de parcelas supostamente que não foram deferidas no título executivo judicial. A grande questão aqui é, onde é que estão os embargos à execução? Por quê? Porque não se impugnou o cálculo do contabilista. Ou seja, o contabilista ele fez os cálculos, houve a oportunidade de entrar com embargos à execução, deixou-se passar isso, esperou a emissão do mandado de penhora e aí sim se apresentou a exceção de pré-executividade. Ora, oportunizar propositor de exceção de pré-executividade para todo e qualquer ato, apesar de todos os atos já praticados e já preclusos, né, numa execução que já duram 13 anos, é eternizar a demanda. Aqui, com todas as venas, eu entendo que não se trata de matéria de ordem pública, mas discussão de coisa que já está inserida no título executivo judicial. Outro ponto que me chama bastante atenção também são as datas apresentadas no mandado de segurança. E isso foi bastante enfatizado no recurso ordinário. Por quê? Cada dissídio coletivo tinha uma vigência anual. O dissídio coletivo de 91 tinha como marco inicial o dia 1º de janeiro de 92 e o término o dia 31 de dezembro de 92. Ou seja, ia de janeiro de 92 até dezembro de 92.
O dissídio coletivo de 92 tinha as mesmas datas, só que do ano de 93, 1º de janeiro de 93 e assim por diante. A exceção de pré-executividade se baseou pela exclusão dos valores. A exceção de pré-executividade tem como objeto a exclusão dos valores de 91 a 94. Só que o pedido da empresa tem um erro que foi deixado com todas as vênias de lado, deixou-se passar no acórdão. Ele considera que o dissídio coletivo de 91 teve vigência entre 1º de janeiro de 92 até dezembro de 93. Ou seja, está nos autos que a vigência é de 1 ano. Só que o mandado de segurança ele pede a exclusão das verbas de 91 e informa ao juízo que a vigência do dissídio coletivo de 91 é de 92 a 93, ou seja, 2 anos. A juíza de 1º grau deferiu a exclusão dos valores pleiteados pela empresa na execução, contudo, não deferiu o período de 93, que é pedido no mandado de segurança, porque já teria sido objetos de uma outra exceção de pré-executividade. Tanto é que a magistrada, ao prestar as informações do mandado de segurança, elucidou e deixou lá bem claro que o dissídio coletivo de 91 teve vigência apenas no ano de 92, sendo que no ano de 93 foi contemplado por novo dissídio coletivo que não foi analisado referente ao ano de 92. Então, Excelência, tem um equívoco do TRT com todas as vênias em relação às datas postas e o que foi julgado e o que foi pedido. Eu só peço vênia aqui que essa matéria aqui não é nova nesse tribunal referente a esse processo. Isso já foi julgado no mês passado, um outro incidente, um outro RO advindo desse processo, na qual o relator era o ministro Barros Levenhagen. E eu peço vênia até para ler um trecho do que foi dito, que foi veementemente insistido no acórdão desse processo paradigma, a conduta procrastinatória da reclamada, né? Aqui diz: soma-se a conduta do litisconsorte em propor várias exceções de pré-executividade e agravos, delongando sobremaneira a quitação da execução, cujo caminho deveria ser célere e único. Da análise dos autos, concluo que sua postura beira a litigância de má-fé, suscitando incidentes infundados apenas para postergar o cumprimento de sua obrigação, destacando-se que a execução foi iniciada em 1999, portanto, há mais de 15 anos. Ou seja, das várias tentativas, das várias exceções de pré-executividade que foram propostas à COR, essa vingou, com base num erro de data, que não foi analisado com todas as vênias, com um olhar mais cuidadoso pelo TRT. Então, Excelências, eu peço, com todo respeito, né, uma análise mais concisa desse ponto. Obrigado. Ministro Emanuel. Senhor presidente, como já se sabe, aqui mandado de segurança impetrado contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução após a oposição de exceção de pré-executividade, no sentido de que as parcelas oriundas dos dissídios coletivos com vigência nos anos de 92 e 95 foram mantidas, não obstante os instrumentos coletivos que as embasassem houvessem sido extintos nesta Corte Superior. O Tribunal Regional deferiu a segurança postulada. Afasta-se inicialmente a alegação do recorrente de que não foram juntados aos autos
as peças necessárias para a solução da controvérsia posta em debate, pois o Tribunal Regional expressamente declarou que, aspas, a reclamada juntou aos autos as peças necessárias à compreensão da lide, autorizando o regular processamento da ação. Já em relação à decadência, também foi afastada a sua aplicação, pois, conforme consta dos autos, aspas, o ato atacado é aquele que determinou a expedição de ordem de bloqueio de todas as contas da executada, datado de 7 de dezembro de 2009, demonstrando a tempestividade da presente ação proposta em 9 de dezembro de 2009. Quanto ao mérito, senhor presidente, propriamente dito, também não assiste razão ao recorrente, nos termos da súmula 397 desta Corte, é cabível mandado de segurança para discutir a ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Ademais, ao prestar informações no processo, a autoridade coatora reconhece manifesto equívoco e a ofensa à coisa julgada ao homologar as contas apuradas com verbas referentes a períodos cobertos por instrumentos de negociação coletiva sem validade no ordenamento jurídico. Também não há como ser aplicada a hipótese, o comando contido na OJ 92, desta SDI 2, pois, não obstante houvesse a determinação no julgamento de agravo de petição de que as parcelas oriundas dos instrumentos coletivos extintos pelo TST fossem excluídas do cálculo, novamente o cálculo foi majorado das referidas parcelas. Eu trago precedentes, senhor presidente, da relatoria do ministro Douglas de Alencar Rodrigues, datado de junho de 2016, e do ministro Guilherme Caputo Bastos, datado de fevereiro de 2016. E daí o voto permanece no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nos termos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 21.468, dígito 28, de 2016, em que são partes Companhia de Bebida das Américas, Ambev, e Fernando José Santos Ferreira. Então, com a palavra, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança. São casos que se repetem, originários da Egrégia 4ª Região, e que envolvem a licitude da decisão interlocutória que alcança a rejeição do seguro-garantia oferecido à penhora pelas executadas em ações que tramitam perante juízos vinculados àquela Egrégia 4ª Região. A jurisprudência dessa subseção já se consolidou no sentido de que é válida, regular, eficaz a indicação do seguro-garantia, e nesse sentido eu estou votando para conhecer e prover o recurso, determinando, porém, o retorno dos autos à origem, a fim de que o mandado de segurança seja processado e julgado, porque exatamente foi esse o pedido deduzido nas razões do recurso. Em síntese, presidente, conhecimento e provimento nos limites ora indicados. A decisão lhe é favorável, doutor Vitor, então faço o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nos termos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 22.127, dígito 37, de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Lucas Pereira de Fraga. Isso também está favorável, né? É a mesma situação, só que tem a singularidade de o litisconsorte necessário não ter sido citado. E nessa situação, a exemplo de precedente já julgado aqui, estou provendo o recurso ordinário para, reformando o acordo recorrido, afastar a conclusão sobre o não cabimento do mandado de segurança
e determinar o retorno dos autos ao TRT da 4ª Região, a fim de que proceda a citação do litisconsórcio necessário e, em seguida, processamento ao mandamos para o julgar como de direito. Perfeito. Doutor Vitor, também apenas o registro, né? Pelo recorrente, senhor presidente. Pelo recorrente, pergunto se há divergência. Não havendo indecisos, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.133, dígito 39 de 2016, em que são partes BV Financeira, SA, Crédito, Financiamento e Investimento e Marco Aurélio Ottoni Camargos. Então, com a palavra, o ministro Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o processo é oriundo da 3ª Região. Na origem, decidiu-se preclusa a oportunidade para a arguição da nulidade processual. Indeferiu-se a petição inicial do processo, que foi extinto sem resolução de mérito, sob este fundamento. Também se apontou a ausência de qualificação necessária do litisconsorte passivo Marco Aurélio Ottoni Camargo, autor da reclamação trabalhista, fundamento que também conduziu ao resultado da origem. Ocorre que no recurso ordinário oposto, este aspecto é ignorado e o segundo não pode ser detectado com precisão, o que faz com que se rompa o liame lógico entre apelo e decisão recorrida. Por isso, a proposta no sentido de não conhecer do recurso ordinário por desfundamentado. Perfeito. Doutor Marcelo. Senhor presidente, apenas o registro, procuração dos autos. Perfeito. Então, feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Não havendo indecisos, temos voto relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.146, dígito 29 de 2015, em que são partes Banco Votorantim S.A. e Ricardo Ferreira Rego. Com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, de forma objetiva, recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança, antecipação de tutela, que foi agora objeto da impetração, com superveniência de sentença, incidência da súmula 414.3, perda de objeto, desprovendo o recurso. Doutor Marcelo. Senhor presidente, da mesma forma, registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo indecisos, temos voto relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 320, dígito 32, 2015, em que são partes Vale S.A. e Bruno Lopes Cunha. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, tutela antecipada e a hipótese de sentença superveniente e perda do objeto, com aplicação da súmula 414, inciso 3. Eu conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Perfeito. Perda do objeto. Doutor Pedro. Só registro da presença, excelência. Perfeito. Registro da presença, pergunto se há divergência. Não havendo indecisos, temos voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 155.500, dígito 41 de 2009, em que são partes Eleusa de Araújo Silva Davini e Edier de Souza Soares e outros. Então, ministro Emanuel, com a palavra, relator. Senhor presidente, aqui é uma ação rescisória, recurso ordinário, registro de venda de imóvel em cartório antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ausência de registro da penhora no processo trabalhista, terceiros adquirentes de boa-fé. Eu estou, senhor presidente, conhecendo e desprovendo o recurso e, se necessidade houver, eu darei maiores detalhes. Perfeito. Doutor Pedro. Pela recorrente, excelência, eu peço o uso da palavra. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Egrégia sessão. A questão aqui debatida é uma ação rescisória em execução de embargo de terceiros. O que ocorreu? Instaurada a execução trabalhista, não encontrou-se bem da executada. Então, despersonalizou-se a pessoa jurídica e passou-se a buscar bens da pessoa física. Encontrou-se um imóvel que
durante o curso do processo, tinha sido transferido a terceiros e, nesse caso, o juiz declarou a fraude à execução e procedeu-se à penhora do imóvel. O terceiro vem a juízo, embarga a execução e os embargos à execução são julgados improcedentes, mantendo-se a decisão de fraude à execução. Né? Basicamente, recorre-se ao regional e o regional mantém essa decisão. Essa é a decisão que se pretende rescindir nessa rescisória. E vejamos o que é que traz a decisão rescindenda. A decisão rescindenda ela se baseou no seguinte, o acordo regional. Como se infere, o caso em tela atrai a disposição contida no inciso 2 do artigo 593 do CPC, subsidiariamente adotado o processo do trabalho, por força do artigo 769 da CLT, visto que os dois pressupostos caracterizadores da fraude à execução restaram presentes nos autos. O primeiro pressuposto restou evidenciado, visto que quando da alienação do imóvel em 1/8/2002, o obreiro já tinha postulado ação trabalhista em face da empresa da qual a vendedora do bem era sócia. Esclareça-se que a data do ajuizamento da reclamação trabalhista é que determina o marco inicial da garantia do crédito trabalhista, frente a eventual alteração de bens pela devedora executada, princípio da actio data, e o ajuizamento ocorreu em 1/8/2001. Também o segundo pressuposto restou caracterizado, posto que não foram encontrados outros bens da executada que satisfizessem a execução. Então, a fraude à execução aqui foi dada pelos dois elementos, né? Porque não se encontrou outros bens da executada e estava, já à época da transmissão do imóvel, já existia uma demanda trabalhista, a presente demanda trabalhista. A ação rescisória vem calcada em quê? Vem calcada em documento novo e violação ao artigo 593. Qual é o documento novo? Ela traz uma certidão de que, à época, existia um outro imóvel da sócia que também fora alienado. Era esse o documento novo. E o documento novo é o quê? Uma certidão do cartório. Uma certidão do cartório de imóveis. Ora, os embargos de terceiros foram aviados em 2/12/2004. Esse mesmo imóvel, que diz que já existia, que estava no patrimônio, fazia parte do patrimônio da sócia da executada, já tinha sido alienado em 2003. Esse documento não é novo, é um documento público. Né? E pergunta-se, embora ele fosse pré-existente à época, ele seria capaz de alterar a decisão do regional? Não. Por quê? Porque tanto este imóvel que se discute nessa ação rescisória, quanto o imóvel anterior, do qual se traz como documento novo, já tinham sido alienados. E aquele imóvel, no qual se considera como documento novo, estava penhorado em outras execuções trabalhistas. Tanto a sócia da executada chegou-se à insolvência, que consta aqui na ação rescisória, ela estava sofrendo ação de despejo no juízo civil. Ou seja, não existe um documento anterior e capaz de alterar essa decisão da Corte Regional. Qual foi? Esse pressuposto. Outros bens da executada que satisfizesse a execução. Esse documento novo, essa escritura deste bem que fora alienado anteriormente ao ajuizamento do próprio embargo de terceiro, só vem a comprovar o estado de insolvência dela e de que ela estava realmente se desfazendo dos bens. Ela tinha 2 imóveis. Ambos já tinham sido vendidos. E a executada, nos embargos de terceiro, não trouxe esse documento porque ela não foi ao cartório buscar, porque o documento já existia, estava à disposição das partes, quando ela ajuizou o embargo de terceiro. Então, entende a recorrente que esse caso aqui não pode ser considerado como documento novo e muito menos violação ao 593. O regional, na ação rescisória, chega a violação ao 593 em razão do documento novo. Dizer, ora, se tivesse o juízo tomado conhecimento, naquela época, de que existia esse outro bem, não teria declarado que ela estaria em estado de insolvência. Ora,
O regional não fala isso, decisão recidenda. A decisão recidenda, ela vem dizendo que outros bens executados, que não foram encontrados outros bens executados que satisfizessem a execução. E realmente não foram, porque aquele bem também não ia satisfazer a execução. Então, nesse sentido, Excelência, é que requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação rescisória. Ministro Emanuel, com a palavra. Senhor presidente, serei breve. Trata-se de ação rescisória, como sabemos todos, ajuizada com fulcro no artigo 485, incisos 5º e 7º do CPC. A pretensão rescisória foi julgada procedente pelo TRT de origem. Analisando o mérito, temos que, de fato, o documento novo, apto a ensejar a desconstituição da decisão rescindenda, é aquele pré-existente à decisão rescindenda, porém ignorado pela parte ou de impossível utilização, devendo ser por si só suficiente para garantir do autor pronunciamento favorável nos termos da súmula 402 desta Corte e do artigo 485, 7º do CPC. Assim, a comprovação de que a proprietária do imóvel em debate teria vendido outro imóvel à época da pendência da reclamatória trabalhista, por si só não comprova a sua situação financeira, já que não demonstra a situação de solvência ou insolvência da senhora Eliana. A solvência civil se resume na capacidade do devedor de honrar seus compromissos com os recursos que constituem o seu patrimônio e seus ativos financeiros. Já em relação à violação do dispositivo de lei, de fato, a procedência do pedido do corte rescisório deve ser mantido. No caso, o exame, a leitura do acórdão rescindendo revela que a alienação do imóvel em discussão foi considerada fraude em virtude de ter ocorrido após a inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo da execução. Ocorre que, conforme se extrai da decisão rescindenda, o imóvel foi adquirido pelos autores, terceiros embargantes, sem que restasse configurada a má-fé, já que comprado pelos autores antes da penhora. Ademais, não havia no registro de imóveis qualquer notícia da existência de execução movida contra a sócia da empresa executada ou gravames sobre o mencionado bem. Tampouco ficou demonstrado que os adquirentes, no momento da compra do imóvel, tinham ou deveriam ter conhecimento da existência de processo movido contra alienante ou do seu estado de solvência. Daí eu trago precedentes, senhor presidente, vários da lavra do ministro Douglas, do ministro Vieira de Mello, enfim, ministro Douglas, Alberto Bresciani, dois do ministro Alberto Bresciani e um do ministro Vieira de Mello Filho, que me tranquiliza em manter o voto, presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo senhor presidente, ministro Renato. Ministro Renato. Eu pretendo pedir vista regimental. Eu não sei se há dupla sustentação, se for o caso. Deixa eu ver. Tem o doutor Roberto? Isso, sim. Perfeito. Então, vamos ouvir as suas razões. Bom dia, senhor presidente, colhem da sessão de dissídios individuais desse colhendo tribunal. Irreparável o voto proferido pelo excelentíssimo ministro relator. No caso dos autos, trata-se de uma injustiça que aconteceu com os horas recorridos. Para não alongarmos muito e irmos diretamente no correr dos fatos, inclusive para julgamento imediato, importante ressaltar duas coisas. Primeiro,
toda e qualquer medida que foi tomada antes da aquisição do imóvel pelos recorridos foram realizadas. Certidões, cartórios, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, cartório de registro de imóveis, nada, nenhuma registro, nenhuma ocorrência de que o bem estaria penhorado ou estaria sido vendido ou qualquer outra coisa. Não existia. Essa ação rescisória, ela visa desconstituir o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que entendeu ter havido fraude de execução. Ocorre que, bem interessante, que foi colocado em contrarrazões, que se o acórdão rescindente, o acórdão do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, reconheceu que, à época da alienação, a senhora Eliana, que era ex-sócia proprietária da ação, da reclamada no processo, na reclamatória trabalhista, essa senhora, ela tinha um imóvel em Armação dos Búzios, no valor de 309 mil, quase 310 mil reais, enquanto que a execução corria em torno de 150. Esse é um fundamento bem interessante para corroborar o que foi colocado pelo excelentíssimo ministro relator. Na época da alienação, não tinha demanda para caracterizá-la ou levá-la à insolvência. Não tinha, pelo contrário. Foi diligenciado pelos recorridos a existência no cartório e a existência, inclusive, de um imóvel em Armação dos Búzios. Imóvel esse de 309 mil reais, ou seja, mais que o dobro do que valia ou que estava sendo executado na época no processo principal. Mas é importante dizer outras situações também que ocorreram nesse caso. Ao receberem a precatória, eles residem em Rio de Janeiro, e ao receber a precatória oriunda da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, foram surpreendidos com a penhora do imóvel. Trata-se de um imóvel de família, o imóvel de um aposentado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e sua esposa, que há árduas e construção conjunta de vida, conseguiram ter um apartamento. Pois bem, tiveram esse apartamento penhorado. E o mais injusto desse caso é justamente o fato de que, ao terem penhorado, opuseram a tempo e modo os embargos de terceiro e não foi reconhecido pela 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que em sucessivas decisões simplesmente saltou os olhos de qualquer coerência, de qualquer bem relatado da boa-fé dos compradores, das diligências feitas pelos recorrentes quanto à verificação de cartório, idoneidade de quem estava vendendo, todas as medidas foram tomadas. Para a surpresa, deu-se pela improcedência dos embargos de terceiro, depois em sede de agravo de petição, e apenas em recursos de revista em agravo de petição, num julgamento aqui perante essa casa, conseguimos reverter a situação para declarar a filha doente do casal como também parte legitimada a arguir a impenhorabilidade do bem de família, que no caso é um apartamento mencionado nos autos. Importante também trazer ao bojo dessa discussão é que, em nenhum momento, a ex-sócia da empresa executada, em nenhum momento ela foi proprietária do imóvel. Não foi proprietária. Ela apenas passou os direitos aquisitivos do imóvel. Como se eu tivesse um carro, eu financio um automóvel, esse automóvel em 60 parcelas, paguei 13, o automóvel é meu? Não. É a mesma coisa, a cessão de direitos foram passados pela senhora Eliana, ex-proprietária, proprietária da executada, e que foi até objeto de ofício expedido pelo cartório distribuidor do Rio de Janeiro, porque o proprietário do imóvel,
a Telco Empreendimentos Imobiliários, questionou essa propriedade. E, posteriormente, foi feita a mesma coisa com a Alfa Porte Empreendimentos Imobiliários, que era a atual proprietária. Hoje não, hoje o imóvel está quitado, mas essa questão cronológica é importante apenas para evidenciar, apenas para aclarar essa situação. Ou seja, então, a rescisória ela tem um fundamento mais incrível, é de que o imóvel dos recorridos jamais poderiam ter sido penhorados, porque à época quem era o proprietário nem eram os recorridos, e sim a Telco Empreendimentos Imobiliários, que depois foi sucedida pela Alfa. Pois bem, superada essa questão, e o que foi colocado de forma mais incisiva pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento da ação rescisória na origem, foi que o fundamento de fraude de execução que foi colocado no acórdão, no venerando acórdão do TRT de Minas, ele simplesmente passou por cima da própria lógica dos fatos. Por quê? Porque reconheceu no acórdão regional que à época da alienação não corria demanda contra a senhora Eliana Brasil e que não pudesse levar insolvência, que caracteriza hoje demonstrado através de documento novo, aquele cronologicamente da qual a parte não tinha conhecimento dos fatos ou ter acesso ao próprio documento, mas principalmente de que esse imóvel, ele não poderia jamais ter sido objeto de penhora e muito menos dar uma interpretação excessiva ao antigo artigo 593 do Código de Processo Civil de 73, que para a caracterização da fraude de execução, ele é claro, no inciso 2º desse artigo, que diz: quando, ao tempo da alienação ou oneração, contra o devedor, demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Como se vê, a lei é clara a estabelecer a exigência à época de alienação ou oneração, que é capaz de reduzir o alienante à insolvência, no caso, como foi reconhecido pelo próprio tribunal. E é aí que vem a parte interessante do julgamento proferido pelo egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de conhecimento da ação rescisória, que se os recorridos tivessem conhecimento desse documento antes, é lógico que a decisão seria diferente, é lógico que se reconhecer, como colocar muito bem colocado pelo excelentíssimo ministro relator, a questão da boa-fé, a questão de diligenciar todo e qualquer material necessário para a adquisição do imóvel, com todos os cartórios, com todos os lugares sendo devidamente analisados e verificados. Pois bem, o venerando acórdão também fala a respeito dessa violação de fraude de execução. Roberto, tem mais um minuto para concluir. Essa fraude de execução, é preciso olhar o direito de uma outra forma. Nós estamos passando por uma crise da nossa área, do direito do trabalho, das nossas instituições, dos nossos advogados, dos nossos julgadores, e aqui mais perante a Casa Superior do Tribunal Superior do Trabalho. Decisões como feitas na 18ª Vara, e também, com a devida vênia ao desembargador relator, que foi um professor de Direito, mas não podem ser analisadas dessa forma, não. Tem que ser analisadas de uma forma diferente, analisar com acuidade, verificar a documentação. Não podemos, o judiciário, finalizando a excelência, não pode o judiciário ultrapassar os limites e dar interpretação extensiva como quer dar o recorrente. Então, pugna-se, excelência, senhor presidente, pela manutenção da decisão proferida pela egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Pugna-se pela... Então, fica com vista regimental, ministro Renato, e notas taquigráficas a sua excelência, inclusive das sustentações orais. Vamos ao próximo.
Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.045, dígito 65 de 2013, em que são partes Ministério Público do Trabalho, da 8ª Região e outros, e Jackson Teles Macedo e outros. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, recursos ordinários em ação rescisória. Recursos ordinários dos réus que figuram como advogados nos autos de origem de sentença rescindenda. Discussão acerca da legitimidade. Trata-se de rescisória ajuizada pelo Ministério Público da 8ª Região, calcada no inciso 3º e 8º do 485, pretendendo a desconstituição da sentença homologatória de acordo proferida em reclamação trabalhista. O Tribunal da 8ª Região julgou procedente o pleito rescisório, sintetizando seu entendimento nos termos do que consta da ementa de folhas 48, que vou rapidamente reproduzir. Provado nos autos a existência de colúnia entre os advogados da parte autora na demanda rescindendo e o consórcio reclamado, através do seu preposto, deve ser julgada procedente a ação rescisória com espectro 485-8 do CPC. Os autores e os réus André Luiz da Silveira Max e Elison José Ferreira de Andrade interpuseram recursos respectivamente. Admitidos, dispensada a remessa ao relatório. Eu estou conhecendo os recursos pelos requisitos extrínsecos. Quanto ao mérito, saliento que o processo está regido pelo Código 73. A discussão, como já é sabido por essa subseção, já apreciamos alguns casos a respeito do tema deduzido no presente feito, diz respeito à legitimidade de advogados para tornar-se parte passiva em ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Eu saliento aqui alguns escolhos doutrinários da lavra do professor Barbosa Moreira. Na condição de terceiro juridicamente interessado, só se pode entender aquele que, não sendo parte no feito, tem como delas um vínculo jurídico dependente de direito debatido ou submetido à coisa julgada. Também do sentido de Liebman, que a existência de interesse jurídico suas características quando o terceiro figura como titular da relação jurídica conexa ou dependente. E, no caso, os requerentes atuaram como patronos do reclamante nos autos de origem da decisão rescindenda e, portanto, a meu juízo, não se enquadram como terceiros interessados. E saliento que não é possível concluir que a desconstituição da decisão rescindenda possa atingir, nem mesmo de forma reflexa, a relação jurídica da qual os advogados do reclamante sejam os titulares. Nesse sentido, cito precedentes desta subseção envolvendo exatamente as mesmas partes, tendo como relator o ministro Alberto Bresciani, no RO 10.025/74/2013 e também no RO 10.025/74. E estou propondo, em síntese, o provimento aos recursos para, reconhecendo a ilegitimidade passiva de causa, extinguir o processo em resolução do mérito em relação a André Luiz da Silveira Marques e Elison José Ferreira de Andrade na forma do artigo 267, 6 CPC de 73. Conforme a jurisprudência desta subseção, incabível a condenação do autor no pagamento de honorários em face da relevância da instituição que visa resguardar o interesse público e, aplicando-se a analogia do artigo 17 da Lei 73.4785, exige-se a comprovação de litigância de má-fé para exigências honorárias. Quanto ao tema relativo à litigância de má-fé, assédio processual, diante do acolhimento da ilegitimidade passiva, com extinção do processo, fica prejudicada a análise dos argumentos que não ficaram configurados os fundamentos de rescindibilidade, mérito da rescisória. Quanto ao tema do recurso ordinário do autor, ação rescisória julgada procedente, litigância de má-fé dos advogados, o autor renova o argumento no sentido de que a conduta dos réus enseja a condenação no pagamento de multa por litigância, uma vez acolhida a ilegitimidade passiva dos réus como advogados, do reclamante nos autos de origem, extinguindo-se o feito, sem resolução, também se prejudica o tema. Razão pela qual eu estou provendo parcialmente para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do médio em relação aos réus Elison José Ferreira e André Luiz da Silveira Marques na forma do artigo 267 e julgar prejudicados o recurso ordinário do autor. Vossas Excelências se recordam, nós já apreciamos esse tema em 3 ou 4 ocasiões, recentemente uma extensa discussão com o voto do ministro Douglas, suscitando a divergência, acompanhado pelo ministro Renato e também pelo ministro Emanuel e Vossa Excelência, me parece. E
seguindo o voto condutor naquela ocasião, entendemos que o advogado que firma um acordo em face do pedido de pretensão desconstitutiva com base no 3º e no 8º, não alcançaria os advogados que não se enquadram como terceiros na hipótese. E, na verdade, também seria prescindível a exigência de uma ação autônoma para efeito de apuração de qualquer responsabilidade. Então, exatamente na esteira do que aqui propusemos, o voto é no sentido do provimento parcial. De qualquer forma, a gravidade dos fatos é bem contundente. Eu pergunto se o doutor Antônio deseja fazer... Excelência, diante das esclarecedoras ponderações do ministro Luiz Vieira, só o registro da presença com procuração nos autos. Perfeito. Feito o registro da presença, doutor Antônio Luiz. Presidente, eu peço a palavra. Sim. Inicialmente, pedindo vênia ao eminente ministro relator, Vieira de Mello, pelo judicioso voto. O Ministério Público do Trabalho não desconhece a existência de 2 julgados recentes desta colenda subseção da relatoria do eminente ministro Alberto Bresciani, mas, nada obstante, pede vênia para insistir na manutenção dos advogados no polo ativo da presente ação rescisória, pois, segundo consta dos autos, foram eles diretamente responsáveis pelos atos dissimulados, em conluio com o preposto da reclamada, figurando o reclamante, a rigor, como parte aparente no processo. Não é demais relembrar que foram constatados cerca de 80 processos envolvendo os advogados ora recorrentes, em que realizados acordos judiciais sem a presença dos reclamantes, antes mesmo da audiência, sendo que muitos trabalhadores, como no presente caso, sequer sabiam da existência dessas ações, não tendo havido qualquer outorga de procuração válida aos ditos advogados. Mesmo porque exame grafotécnico realizado pela Polícia Federal evidenciou a falsificação de assinaturas dos trabalhadores, sendo certo ainda que o pseudo-reclamante José Alcino Gomes da Silva, na sindicância, declarou não haver recebido o valor do dito acordo. A rigor, embora o reclamante tenha figurado como autor da ação matriz, a realidade é que a relação processual não se encontrava validamente aperfeiçoada quanto à sua pessoa, na medida em que desconhecia os advogados, não sabia do ajuizamento da reclamação e tampouco manifestou pretensão em desfavor do ex-empregador. O real interesse com relação à causa matriz ocorreu no tocante à empresa, representada por seu preposto, e os advogados, que atuaram como verdadeiros demandantes nos autos originários, agindo em fraude à lei para prejudicar terceiros e a ordem jurídica, ao simular conflito de interesses perante a Justiça do Trabalho, que não pode ter sua dignidade ferida. Não há evidência de que o trabalhador tenha se beneficiado de alguma forma do negócio jurídico simulado, fruto da atuação exclusiva da empresa e dos advogados ora recorrentes, pelo que se reitera a vênia para afirmar a legitimidade passiva dos réus advogados, mesmo porque detentores de interesse jurídico na manutenção dos acordos irregulares entabulados. No mais, os elementos carreados para os presentes autos evidenciam inequívoca fraude envolvendo os advogados ora recorrentes e o ex-empregador, conforme decorrente da sindicância feita pelo Tribunal Regional do Trabalho e da perícia técnica realizada pela Polícia Federal, havendo fundamento jurídico para a invalidação da transação, que não contou com a participação do reclamante apontado no processo matriz, pois sequer outorgou poderes aos advogados, mas sim resultou de uma combinação maliciosa entre os citados réus, que, a rigor, foram as reais e dissimuladas partes processuais para fraudar a lei e prejudicar outrem, agindo em conluio. Por outro lado, não há que se cogitar de assédio processual e de litigância de má-fé pelo Ministério Público, pois o órgão ministerial pode e deve, por imperativo legal e constitucional, promover as ações cabíveis quando se convencer de ofensa à ordem jurídica, como no caso presente, em que presentes provas sobre a existência de dissimulação e conluio com o objetivo de lesar a lei. Aqui ocorre apenas o exercício regular dos direitos de ação e ao contraditório e à ampla defesa, constitucionalmente assegurados com os meios e recursos a ela inerentes. Portanto, excelências,
espera-se que esta egrégia subseção negue provimento aos recursos ordinários dos réus. Quanto ao recurso do Ministério Público, eu deixo de manifestar porque a matéria já consta de orientação jurisprudencial dessa subseção. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Ministro Felipe, Vossa Excelência havia até esclarecido. Pois não, presidente. Apenas em absoluta respeito às judiciosas manifestações do nobre subprocurador, doutor Antônio, no caso vertente, nos debates anteriores, nenhum de nós tem dúvida quanto à desconstituição dos acordos que foram homologados. De fato, eles foram desconstituídos. Os réus na ação rescisória são exatamente aqueles que fizeram parte na ação originária. E na ação originária foram a empresa e os reclamantes. Com relação à situação dos advogados, não obstante a gravidade dos elementos apurados, isso carece de um procedimento específico, de uma ação autônoma, em que se possa exercer o contraditório e a ampla defesa de forma específica, e não no processo trabalhista. Sobretudo numa ação que, pela taxatividade da ação declaratória, da ação rescisória, pretende tão somente a desconstituição do referido instrumento. Isso foi o elemento que caracterizou a desconstituição dos acordos homologados. Agora, subjacente a ela, surge uma outra questão de maior gravidade, será resolvida na esfera própria, sem prejuízo da defesa das partes e da atuação do próprio Ministério Público. Por isso que a sessão, por maioria, concluiu nos processos anteriores de igual forma, no sentido de excluir da lide os advogados, no caso vertente. Perfeito, esclarecido, né, doutor Antônio? Minha Excelência. Pergunto se há alguma divergência, ministro Douglas. Não, ministro Renato. Ressalva de entendimento, senhor presidente. Tá. Só ressalvar. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu vou pedir permissão para ficar vencido, porque me parece a matéria já foi posta com muita clareza pelo eminente ministro relator, mas me parece que não há dúvida alguma em relação à responsabilidade daqueles que produziram 80 transações em ações simuladas, e há de fato uma superposição entre a cognição de mérito, aquela que permite o desfazimento da coisa julgada, porque foi largamente comprovada a fraude, a colusão, a produção de documentos falsos, particularmente a procuração subscrita por trabalhadores que sequer sabiam da existência dessas ações. E, nesse sentido, quando se afirma que houve procuração com assinaturas falsas, portanto, fatos inclusive típicos com repercussões penais, que essas procurações foram produzidas pelos advogados em conluio com o preposto da empresa, esta conclusão parece legitimar de forma objetiva a pertinência subjetiva da ação para aqueles que foram os efetivamente responsáveis por essa conduta. As ações foram, na verdade, movidas pelos advogados, usando um biombo simulado de trabalhadores, como se fossem advogados representando trabalhadores, quando, na verdade, eram advogados representando interesses próprios, constituídos formalmente de forma fraudulenta. Por isso que insisto, presidente, em ficar vencido quanto à legitimidade passiva, e causa até espécie que advogados que exercem uma função imprescindível, indispensável à administração da justiça, tenham a sua honorabilidade posta à prova e pretendam escapar, fugir desse debate, afirmando a questão processual da legitimidade. Fica esse registro, presidente, mas convencido e respeitando a decisão sempre sábia da douta maioria, peço inclusive juntada de voto vencido. Perfeito. Então, se decide por maioria. Ministro Levenhar, com a palavra. Senhor presidente, nós temos que fazer uma distinção que parece não estar sendo feita. A questão é processual. O advogado, ele representa a parte. Então, ele não atua em nome próprio, mas em nome alheio. A rescisória pressupõe que quem será parte na ação rescisória é aquela que o fora na ação originária. O advogado nunca o foi. Ele recebe um mandato ad judicia para representar aquele que o constituíra. Se eventualmente ele excedeu o mandato em detrimento do outorgante, o outorgante tem direito de ressarcimento das despesas que ele vai arcar aqui
porque está sendo desconstituído o acordo. Não se está dizendo que não está sendo desconstituído o acordo. Apenas é uma questão processual que o advogado não pode figurar no polo passivo se ele não figurou e nem poderia figurar porque não é parte. São coisas distintas. Desconstituir o acordo por constatar haver colusão, a situação voltou ao status quo antes, agora não vejo por que razão trazer o advogado se há condições de ele ser responsabilizado, inclusive perante a OAB. Inclusive perante a OAB. Mas na ação rescisória, uma questão processual. Outra questão de fundo. Na questão de fundo, Sua Excelência está sendo incisivo. Houve colusão e desconstitui o acordo. Mas a questão processual, quem é parte na ação originária, quem não foi parte nem poderia, porque é um mero representante adjudicista daquele que o constituíra, não o será na ação rescisória. Eu apenas queria ressaltar esse aspecto, porque está se confundindo parte legítima com o fato de ele, advogado, não vai responder por nada. Vai. Primeiro, que ele está causando prejuízo à empresa que o constituíra, porque está sendo desconstituído o acordo. Então, a empresa, o otorgante, pode ir ressarcir-se perante esses advogados pelo prejuízo que causaram com a desconstituição do acordo, sem prejuízo de esses advogados serem denunciados no Conselho de Ética da OAB. Então, são coisas distintas, senhor presidente, completamente distintas. Por isso, eu acompanho o voto do eminente relator. Senhor presidente, de maneira brevíssima. Ministro Douglas, com a palavra. Não quero, evidentemente, polemizar. Nós já discutimos bastante na sessão pregressa, mas me parece que as coisas distintas acabam se fundindo na medida em que o pressuposto é de que o advogado representa uma parte de que fora validamente constituído por meio de um mandato. Não houve mandato. Essa é a questão. Não houve mandato. Quem atua sem mandato atua como gestor de negócios alheios. Está no Código Civil. Gestor de negócios alheios. E responde tal qual o advogado. Gestor de negócios alheios. A situação até é muito mais pior. Presidente, eu agradeço a observação do ministro Barros, mas para dizer o seguinte, não houve mandato. Os advogados, segundo a leitura que estou produzindo a partir dos fatos incontroversamente apurados em instrução dilatada, agiram em causa própria, em interesse próprio, fraudando, se apropriando, cometendo crimes e etc. Por isso que eu insisto que não haveria a gestão de interesses alheios, não haveria mandato, haveria sim uma fraude com objetivo claro de obter vantagem ilícita, um ato típico, um estelionato claro, com falsidade documental e etc. Formalmente, o trabalhador figurou, o nome do trabalhador, da empresa, estiveram nas ações, mas, na realidade, não estiveram representados, não houve mandato, não houve gestão de interesse alheio, houve a utilização do processo, cuja dignidade pública é incompatível com esse tipo de conduta, para obtenção de fim ilícito. Crimes foram praticados, presidente, crimes foram praticados. É por isso que insistiria, fico vencido, eu não quero polemizar, apenas para dizer que... Mas, Vossa Excelência diz que ministro não Barros, quer me permita polemizar, concluir. mas está polemizando. Estou apenas ponderando... Com a palavra está o ministro Douglas. Eu só estou ponderando para justificar o meu ponto de vista, para que não pareça que eu estou confundindo questão processual com questão de mérito. Como eu disse antes, me parece que o mérito, a fraude, ela é essencial para a aferição da legitimidade da parte. No caso concreto, para a discussão sobre a pertinência subjetiva da lide, porque a responsabilidade legal, contratual, o que quer que seja, pertence àquele, pessoa natural ou jurídica, responsável pela conduta que se reputa ilegal, antijurídica. Só estou querendo ponderar, fundamentar o meu ponto de vista. Eu não quero polemizar, apenas para não parecer que há algum equívoco primário em relação à questão processual. Apenas isso, presidente. Requer a juntada de voto. Vencido. Só um ponto que eu acho importante para reflexão. Na quinta-feira passada, e aqui são testemunhas o ministro Emanuel e o ministro Renato, eu tinha, ministro Douglas, o mesmo desconforto de Vossa Excelência ao sustentar um voto vencido em questão que já estava pacificada a sessão.
E quando apresentei o meu voto vencido como presidente, perguntei se havia divergência, não havia divergência, apresentei, vou juntar voto vencido. O ministro Aloísio disse: se Vossa Excelência, em matérias que já estão pacificadas aqui, apesar de não estarem pacificadas no Supremo, juntar voto vencido, cada um de nós, como o ministro Renato também tem desconforto nessa matéria, ressalvou entendimento, não juntou voto vencido. Eu sei que no final do debate cheguei à conclusão: vou simplesmente ressalvar meu entendimento, não vou juntar voto vencido mais, primeiro porque me dá trabalho ter que juntar um voto vencido, e segundo porque espero que haja reforma naquele ponto concreto. E para mim também, naquele momento, o ministro Renato e o ministro Emanuel são prova, me sentia extremamente desconfortável, porque entendia que o caminho seria outro para a solução. Entendo também, o próprio ministro Felipe colocou o desconforto de ver uma situação dessas gritante, de mau uso do processo, mas nós temos outros caminhos, e a maioria chegou à conclusão que o caminho para se apurar é outro. Por isso é que naquele momento, na quinta-feira passada, eu acabei até, o ministro Renato viu, dizendo: não vou juntar voto vencido, ressalvo meu entendimento e vou adotar, quando houver pacificação da jurisprudência aqui no TST, é o que nos cabe em termos de disciplina judiciária, ressalvar entendimento. Muitas vezes, até se nós somos o relator, como o ministro Vieira de Mello coloca as suas ressalvas, coloca o seu entendimento, mas segue a jurisprudência que foi firmada. Me parece que nós já decidimos por 2 vezes nesse mesmo sentido, por isso também, aqui, se pensasse de forma diversa, iria ressalvar meu entendimento. Então, só para reflexão. Então, registro que, por maioria de votos, se decide nos termos do voto do relator, ministro Vieira de Mello Filho, com ressalva de entendimento do ministro Renato, e voto vencido, juntado ao pé do acórdão, do ministro Douglas Alencar Rodrigues. São 10h30, vamos fazer suspensão dos trabalhos por 5 minutos.